Søren Kierkegaard foi um filósofo, teólogo, escritor e crítico cultural dinamarquês nascido no ano de 1813. Ele publicou uma boa quantidade de obras durante sua vida, a maioria escrita sob vários pseudonimos. Esses pseudonimos expressavam todos os tipos de pontos de vista diferentes, às vezes até contraditórios, que fizeram com que os historiadores que tentavam encontrar as verdadeiras crenças de Kierkegaard coçassem a cabeça. Alguns de seus pseudonimos foram Johannes Climacus, Anticlimacus, Constantin Constantius e De Individual. Algumas de suas obras mais notáveis são Vol. Medo e Tremor, Doença até a Morte e o Conceito de Ansiedade. Kierkegaard é amplamente considerado o pai do existencialismo, uma teoria que afirma que os seres humanos não possuem essência inata ou propósito fixo e são livres para determinar a sua identidade. Kierkegaard escreveu extensivamente sobre este assunto, embora nunca tenha usado o termo existencialismo. Ele foi criado por um pai muito religioso, algo que influenciou muito Kierkegaard. Ao longo de sua vida, Kierkegaard foi um crente muito apaixonado e devoto em Deus, mas também um firme crítico da Igreja como instituição. Além da religião, da liberdade e da sociedade, Kierkegaard estava muito interessado nos sentimentos humanos de pavor, medo e ansiedade. Seu livro, O Conceito de Ansiedade, explora sua crença de que a ansiedade é um aspecto inerente ao ser humano. Apesar de reconhecer que a ansiedade é uma experiência universal, a abordagem de Kierkegaard não é totalmente negativa. Em vez disso, ele sugere que a ansiedade pode oferecer uma forma de a humanidade ser salva em vez de condenada. Ele acreditava que abraçar a ansiedade poderia ser transformador, levando ao crescimento pessoal e à autoconsciência. E se você quer transformar sua ansiedade em algo útil também, neste vídeo trazemos 4 dicas de Kierkegaard que vão te ajudar no gerenciamento do sentimento de ansiedade. 1. Use sua ansiedade. Kierkegaard diz que quem aprendeu a ficar ansioso da maneira certa aprendeu o que há de melhor. Quando se depara com o conhecimento de que se tem liberdade para tomar qualquer decisão e formar qualquer opinião, o indivíduo muitas vezes experimenta um terrível caso de ansiedade ou pavor. Tomar as suas próprias decisões significa ser responsável por elas, e ser responsável por elas significa ter que assumir a responsabilidade pelas suas consequências. E o que é pior do que perceber que a culpa foi minha ou quando algo não dá certo? Em seu livro, The Concept of Anxiety, Kierkegaard usa a história de Adão e Eva, especificamente Adão no jardim, como o primeiro exemplo de ansiedade. Deus lhe disse para não comer a maçã da árvore. Isto implicava uma escolha, e Adão poderia escolher obedecer a Deus ou não. E como tal, ele sentiu ansiedade. Quando Adão comeu a maçã, os conceitos de o bem e o mal vieram ao mundo. Mas antes que ele desse uma mordida, esses conceitos ainda não existiam. Assim, conclui Kierkegaard, a ansiedade precede o pecado. Em outras palavras, por si só, a ansiedade não é boa nem má. A ansiedade, como a conhecemos, costuma ser sinônimo de nervosismo, medo ou incerteza. Contudo, para Kierkegaard, era algo significativo em si mesmo e um termo importante que não podia ser simplesmente o explicado. Como ele descreveu, a ansiedade é a vertigem da liberdade. Essa ansiedade tem vários aspectos. Por um lado, parece negativo, pois representa a percepção de que você terá que fazer uma quantidade infinita de escolhas difíceis, como continuar trabalhando para um chefe, começar seu próprio negócio, voltar a estudar. Você vai se casar e ter filhos? Você mudará de país? Você deixará o amor da sua vida pela carreira dos seus sonhos? Por outro lado, é positivo, é emocionante e libertador saber que você é capaz de escolher tudo sozinho. A ansiedade é, então, inevitável para quem é livre. Portanto, a chave para se sentir melhor não é se livrar da ansiedade, como muitos pensam, mas focar nos seus lados positivos e usá-la. Muitas vezes somos totalmente envolvidos pelo lado negativo da nossa ansiedade. Além de ser vertiginoso, também pode ser descrito como paralisante. A sensação de ansiedade ao tomar decisões e ser responsável por elas pode ser tão assustadora que podemos congelar e não fazer nada. Mas esse sentimento pode nunca passar, e, portanto, temos que seguir em frente e não deixar que nos paralise, por mais difícil que pareça. A mudança é assustadora, por isso ficamos presos num emprego sem saída em vez de arriscar um novo emprego.
Podemos nos sentir inseguros demais para experimentar novas atividades, conhecer novas pessoas, vender nossa casa, comprar um carro e assim por diante. Mas você nunca crescerá se não fizer nenhuma dessas coisas. E se você esperar até não sentir mais ansiedade, terá que esperar para sempre. Para nos concentrarmos nos aspectos positivos e excitantes da ansiedade, deveríamos perseguir o que Kierkegaard chamou de paixão. Essas paixões são seu objetivo ou missão pessoal, um resultado final que você almeja, formado com base no que você considera racionalmente importante, mas também naquilo pelo qual você se sente emocionalmente forte e com o qual se preocupa subjetivamente. É crucial encontrar essas paixões e ir em frente com tudo o que você tem. A ansiedade definitivamente estará lá. E se isso for algo errado a se perseguir? E se eu falhar? E se eu não quiser tanto quanto penso que quero? Mas o truque é reconhecer sua ansiedade sem agir de acordo com ela. Quando a ansiedade chegar, tente vê-la de forma positiva e pense no quão animado você está ou no quão orgulhoso você ficará de si mesmo depois de ter assumido um risco. Veja isso como um lembrete da liberdade que você tem. Veja isso como motivação. Faça algo ousado, não apesar de estar com medo, mas porque está com medo. A ansiedade provoca emoções fortes e pode ser tão útil e belo experimentá-las quanto difícil reprimi-las. Imagine que você está nervoso para uma entrevista de emprego. Se você reprimir esses sentimentos, eles irão piorar e você poderá acabar entrando em pânico quando chegar o momento. Se, em vez disso, você escrever seus sentimentos e deixá-los sair, você se sentirá mais leve. E você se sentirá corajoso, porque reconhece seu medo. Você também pode superá-lo. Por último, a ansiedade também pode funcionar como um convite à racionalidade. Se sua ansiedade antecipa tudo o que pode dar errado, você pode se preparar para cada cenário. Da mesma forma, sua ansiedade pode forçá-lo a sentar e pensar se realmente deseja algo antes de seguir em frente. Dessa forma, a ansiedade pode fazer de você uma pessoa mais cuidadosa e preparada. Em suma, Kierkegaard considera a ansiedade inerente ao ser humano. Somos seres livres, e isso é uma responsabilidade muito grande. Não admira que estejamos ansiosos. A ansiedade é um lembrete de que somos livres e pode nos ajudar na tomada de decisões. Precisamos aprender a enfrentar nossa ansiedade e usá-la para sermos mais gratos, atenciosos e motivados. 2. Reconheça o arrependimento. Para citar Kierkegaard, eu vejo tudo perfeitamente, e existem duas situações possíveis, pode-se fazer isto ou aquilo. Minha opinião honesta e meu conselho amigável são estes: faça ou não faça, e você se arrependerá de ambos. Muito intimamente relacionada a essa liberdade vertiginosa está outra das maiores coisas que nos traz ansiedade, o constante questionamento se nos arrependeremos das coisas que fazemos. Como poderíamos agir com calma se não conhecemos as consequências? Kierkegaard reconhece a nossa tendência interminável de nos arrependermos de tudo e de tudo o que fazemos. Cada decisão que tomamos poderia ter sido outra coisa. Se você seguir uma carreira, poderá se arrepender de não ter seguido outra. Se você passa a tarde jogando videogame, pode se arrepender de não ter tocado algum instrumento naquele dia. A atitude com a grama é mais verde é simplesmente muito prevalente e presente em nossa maneira de pensar, e para a maioria das pessoas é inevitável. Esse arrependimento constante parece uma forma de ser infeliz, mas Kierkegaard argumenta que o arrependimento não precisa ser tão miserável quanto parece. O arrependimento é um meio que pode ajudá-lo a perceber o que precisa mudar na vida, mas não é algo em que devamos pensar. Uma das maneiras de abraçar o arrependimento em vez de deixá-lo incapacitá-lo é considerar todas as possibilidades que você ainda tem. Kierkegaard disse: "O prazer desilude, não a possibilidade." O prazer decepciona porque regularmente tomamos decisões com a esperança de que isso nos traga felicidade. No entanto, a verdade é que quase não existem decisões que possam ser tomadas que sejam tão poderosas, e, como consequência, qualquer escolha que façamos resulta inevitavelmente em decepção. Mas sempre existe uma possibilidade. Qualquer que seja o estado em que você se encontre na vida, você sempre terá várias maneiras de seguir em frente. A infinidade de possibilidades em sua vida é algo para valorizar e deixar animado e feliz. Você sempre pode fazer uma escolha diferente e sempre pode mudar.
Mas reconhecer todas as possibilidades que você tem não é o melhor remédio para o arrependimento. Além disso, Kierkegaard vê o problema do arrependimento principalmente como um problema para quem busca prazer. Todas as escolhas pessoais que você faz são coisas das quais você pode se arrepender, mas se você fizer uma escolha em favor de um bem maior, ou de uma causa em que acredita, muitas vezes descobrirá que esse arrependimento está mais distante. Assim, se você se arrepende de tudo em sua vida, a melhor maneira de combater isso é tentar encontrar uma causa que signifique algo para você e trabalhar para alcançá-la. Se você tomar decisões que contribuam para uma vida significativa, será cada vez menos atormentado pelo arrependimento. Quem vive para ser feliz sempre se arrependerá de tudo que lhe causa o menor sentimento de infelicidade. Mas alguém que vive para contribuir para uma causa, como acabar com a fome numa determinada área, provavelmente nunca se arrependerá de qualquer decisão que tenha tomado que tenha beneficiado essa causa. Então, quando você sentir um arrependimento imenso, e como todos os humanos sentem em algum momento, tente encontrar alegria no fato de ter possibilidades infinitas. Mas, acima de tudo, pergunte-se se a sua vida tem sentido e, se não, o que você pode fazer para dar-lhe sentido, pois o sentido é o verdadeiro antídoto para o arrependimento. E quanto menos você tiver medo de se arrepender, menos ansioso ficará. 3. Abrace o absurdo. Kierkegaard considera que a única resposta tática inteligente ao horror da vida é rir dela desafiadoramente. De acordo com Kierkegaard, na verdade não há sentido para o mundo. Este ponto de vista é chamado de absurdo. Kierkegaard define o absurdo como não ter nenhuma explicação racional. O mundo é caótico, irracional, absurdo. Então, como podemos esperar que sejamos capazes de viver uma vida significativa num mundo assim? Muitas vezes tentamos organizar nossas vidas de forma racional. Encontramos significado em nossas vidas tentando tomar decisões racionais. No entanto, Kierkegaard salienta que este método está fadado ao fracasso porque o mundo é demasiado absurdo. Nossas vidas não podem seguir um conjunto de regras ou uma estrutura clara. Essa falha constante e o confronto com o absurdo causam a muitas pessoas uma ansiedade infinita. É estressante estar desesperado para que sua vida siga um determinado caminho, ou querer ver o mundo de uma determinada maneira e se encontrar cara a cara com contradições e oposições. Considere o amor, por exemplo. Não existe uma maneira racional de se apaixonar, não importa o quanto tentemos. Se o plano de alguém é se apaixonar, nunca será possível fazê-lo racionalmente ou seguindo um guia passo a passo. É claro que alguém poderia casar por conveniência ou namorar para satisfazer suas necessidades, mas será que isso é realmente o que consideraríamos amor verdadeiro? Para amar verdadeiramente, devemos fazê-lo de forma irracional e absurda. Além disso, imagine um homem que se apaixona por uma mulher. Ele pode ser um trabalhador ambicioso, alguém que sente que seu intelecto combina muito com a mulher por quem está apaixonado, e os dois poderiam realizar muito juntos. Então, imagine que ele descobre que a mulher está terrivelmente doente. Uma decisão racional seria deixá-la, para perseguir seus próprios objetivos e sonhos da maneira mais eficiente possível. A decisão absurda seria ficar com ela e confiar que valerá a pena apesar de todas as lutas. É uma decisão que muitos estariam ansiosos para tomar. Mas todos nós podemos ver que um verdadeiro amante escolheria a última opção, e não consideraríamos suas vidas sem sentido, por mais absurdas e caóticas que fossem. Esta confiança nas próprias decisões, apesar de serem absurdas, é um pilar central do conselho de Kierkegaard para viver num mundo absurdo. Ou, como ele chama, dar um salto de fé. Este salto de fé é o antídoto para o desespero face ao absurdo. Quando o mundo não faz sentido e não podemos agir de acordo com a razão ou a racionalidade, só temos que acreditar que está tudo bem de qualquer maneira. Kierkegaard fez isso através da sua crença em Deus, um ser definitivo, todo-poderoso e inerentemente bom que guiaria sua existência através deste mundo confuso e desorientador. Um dos exemplos que Kierkegaard usa para justificar sua dependência da fé divina é a história de Abraão e Isaque. Deus ordenou a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque em nome da fé e uma ação tão antiética, tão irracional, que só poderia ser chamada de absurda. De acordo com a história, no entanto, Abraão continuou a fazê-lo, e pouco antes do sacrifício propriamente dito, um anjo o deteve.
Abraão passou no teste de Deus pela ação, apesar do absurdo da situação, e foi recompensado por não ter que sacrificar seu filho, permitindo que ambos vivessem felizes para sempre. Como disse Kierkegaard, ter fé é precisamente perder a cabeça para ganhar Deus. Você perde a cabeça no sentido de que se recusa a reconhecer o mundo por seu caos, arbitrariedade e absurdo, e em vez disso precisa de fé. Parece a ação mais irracional, mas Kierkegaard considera que é a coisa mais racional a se fazer. Nem tudo precisa fazer sentido. Às vezes, você tem que fazer escolhas em virtude do absurdo, você escolhe coisas que não fazem sentido ou que não necessariamente se alinham porque a decisão parece certa. Um homem ambicioso que possivelmente desiste de suas ambições ao ficar com uma amante doente é um homem que tomou uma decisão sem ter ideia de onde isso o levaria, mas o fez como um ato de fé. Tomar decisões que não apresentam vantagens claras causa muita ansiedade, mas evitar todas essas decisões só pode levar à decepção e a mais ansiedade. Assim, como diz Kierkegaard, é preciso perceber que o mundo é absurdo e tomar decisões em nome da fé. Somente abraçando o absurdo em vez de evitá-lo você se sentirá menos ansioso e mais confiante. 4. Perceba que você morrerá. Em nossa citação final de Kierkegaard para este vídeo, ele diz: uma vez que você nasce neste mundo, você tem idade suficiente para morrer. De acordo com Kierkegaard, a maior parte do mundo vive na negação da morte. Sabemos vagamente que um dia morreremos, mas vivemos como se fossemos imortais. Sabemos que todos envelhecemos, mas ainda usamos todo tipo de cremes, cosméticos ou até cirurgias para tentar parecer mais jovens, tentando espalhar o mito de que temos todo o tempo do mundo e que nunca devemos mudar. E por mais despreocupado que isso possa parecer, essa é na verdade uma das piores maneiras de exacerbar seus sentimentos de ansiedade. Existem duas maneiras pelas quais as pessoas geralmente evitam a morte. A primeira é que eles se perdem nos prazeres do mundo, buscando emoção após emoção. Todas essas emoções, como comida, bebida, excitação e prazer, são temporárias. Essas pessoas estão tão preocupadas com os prazeres temporários que ficam cegas para o panorama geral da vida, incluindo o seu fim. Essas pessoas vivem o momento não porque estejam relaxadas e livres de preocupações, mas porque sabem que ficariam paralisadas pela preocupação se olhassem um pouco além do momento. Esse modo de viver cria uma forte dependência de tais emoções, tornando a pessoa incapaz e extremamente ansiosa sem elas. A segunda maneira de evitar ter consciência da morte é agarrar-se a uma falsa sensação de imortalidade. Esta segunda forma de negação está presente em quase todas as pessoas da sociedade. Não vivemos como se pudéssemos morrer amanhã, ou em vez disso, vivemos como se o fim de nossas vidas estivesse incompreensivelmente à nossa frente, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Nós nos deixamos levar por preocupações menores ou triviais, como o que estranhos pensam de você, como você deve lidar com o fato de seu parceiro ter esquecido a louça aquela vez, e assim por diante. Não os vemos como uma perda de tempo porque realmente não pensamos no nosso tempo como algo finito. Esta tendência de gastar tempo com pequenas preocupações é uma das maiores formas de induzir a ansiedade, e não olhamos para as nossas vidas no grande esquema das coisas, e portanto, parece que vale a pena estressar tudo. Segundo Kierkegaard, existem duas maneiras de ter consciência da morte. O primeiro tipo de consciência ele chama de humor e o segundo tipo de consciência ele chama de ocério. O humor é quando você pensa sobre a morte de uma forma distante, abstrata e impessoal. Exemplos desse tipo de pensamento são o todo mundo morrerá algum dia ou no final de toda a vida está a morte ou a maioria de nós viverá até atingir algo entre 70 e 100 anos. Você reconhece a existência da morte, mas não a relaciona com você mesmo. Quase todo mundo tem consciência da morte dessa forma, mas isso ainda resulta na negação da morte. A outra maneira de pensar sobre a morte, com seriedade, é pessoal. Você pensa em como você, pessoalmente, morrerá algum dia. E não um futuro distante e indefinido, mas qualquer dia possível. Pensar seriamente sobre a morte inclui a compreensão de que sua morte pode acontecer a qualquer momento, e não em alguma distância distante, e que incluirá o extermínio de todas as suas tristezas e preocupações, bem como de suas esperanças, sonhos e objetivos. De acordo com Kierkegaard, qualquer experiência não considerada através das lentes da morte séria é inautêntica.
Para ter uma experiência de vida verdadeira e genuína, é preciso considerar a morte. Segundo Kierkegaard, a vida é fundamentalmente influenciada pela morte. Aqueles que não reconhecem esta realidade não estão verdadeiramente a viver, mas sim a viver num mundo fictício. Quando confrontadas com a verdade da mortalidade, estas pessoas ficam ansiosas e assustadas. A mortalidade é uma verdade sobre a existência que não pode ser ignorada, e fazê-lo significa enganar-se enormemente. Assim que alguém ganha consciência da morte, nunca mais poderá ver a vida fora do contexto da morte. Isso faria com que reavaliassem tudo em sua vida para ver se ainda cabe nesta nova luz ou, melhor, na sombra da morte. Isso ocorre porque quando você realmente reconhece o fato de que você, pessoalmente, irá morrer, você será forçado a pensar sobre o que realmente considera importante na vida e começará a descobrir e perseguir esses objetivos com mais pressa e motivação. Podemos ver exemplos dos benefícios de pensamentos sinceros sobre a morte na vida real. Após a ocorrência de um desastre, as pessoas muitas vezes adquirem involuntariamente um sentimento de seriedade que afeta as suas decisões e comportamentos seguintes. Uma vítima de uma experiência de quase morte ou testemunha de uma tragédia muitas vezes assume de repente compromissos que vinha procrastinando e começa a ignorar preocupações mesquinhas. Porque perceberam que, se não agirem agora, a oportunidade poderá não existir no futuro. Então, em suma, pensamentos sérios sobre a morte farão com que a pessoa sinta uma sensação de urgência em relação à sua vida. Quem realmente experimenta a seriedade não tem tempo para ficar deprimido ou preocupado excessivamente, e certamente não tem tempo para se perder na paralisia ansiosa que discutimos anteriormente. Eles percebem que a vida existe para ser vivida. E alguém que reconheceu e verdadeiramente lidou com a noção de morte não ficaria paralisado com a notícia de que ele próprio morrerá em breve. Em vez disso, eles podem continuar vivendo como antes. A única maneira de realmente viver a vida ao máximo e abandonar tudo o que realmente não importa é considerar a sua própria morte pessoal. Pensar seriamente sobre a morte é a maneira de viver a vida sem medo e ansiedade. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de conferir nossa playlist completa de Destrave Mental e para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.